Cái chăm em cài là do tình nhân em biếu đó, chốn xa muôn trùng người yêu của em gửi về. Cái chăm em cài là muôn tình thương nỗi nhớ, nhớ người nhân tình thề trọn đời một lòng thương em. Cái chăm em cài bằng chi nào em đâu biết, ấy anh đã làm bằng viên đạn đồng. Ấy anh đã làm bằng viên đạn. Pode ser? 3, 2, 1. Diga. Boa noite, bem-vindos a mais um 3 graus de carequice. Como devem ter reparado, saltámos um programa a semana passada. Sentimos que devíamos dar mais espaço ao Festival da Amadora, que decorreu digitalmente, e vocês estão a acreditar, né? Era giro. Eu acho que se nós dissermos as coisas com confiança, as pessoas acreditam, que era para não roubarmos o espaço. Não, saltámos uma semana, acontece, coisas pessoais, portanto, voltámos. Desta vez o tema calhou-me a mim e eu acho que eu cheguei a dizer o livro no último programa, tenho quase a certeza. Portanto, a ideia é explorar as perspectivas, portanto, os diferentes pontos de vista, e feito de uma forma que, não sei, relativamente tradicional talvez, que é ter uma história em que há pelo menos dois protagonistas, não é? Em que seguimos um e seguimos outro sobre o mesmo momento no tempo, e não necessariamente no espaço, mas com espaços que se possam cruzar, e ver a perspectiva dessa pessoa e da outra. E eu acho isso interessante. Estava aqui a pensar sobre as formas de fazer e dividi um bocado em dois grandes blocos, ok? E um é uma perspectiva mais pessoal, no sentido em que diria que explora mais a forma como nós, com as nossas características pessoais e com a nossa memória, como é que a nossa memória afeta determinados eventos. Portanto, daqui, este programa aqui connosco os três, daqui a não sei quantos anos, o André vai se lembrar dele de uma forma diferente, o Pedro de outra, não é? Um filme que provavelmente o Pedro vai querer falar, porque já nos apontou uma faca se falássemos dele, e que explora, acho eu, desta forma, é o Rashomon, do Kurosawa. Mas também houve uma série que o fez de forma interessante, pelo menos no início, que foi o The Affair. O The Affair é uma série relativamente recente, e a primeira temporada explorava precisamente um affair, mas tinha a perspectiva do homem e a perspectiva da mulher. E aquilo, havia até uma terceira linha temporal, ou uma segunda linha temporal, porque as outras duas são ao mesmo tempo, em que eles estão mais à frente a narrar à polícia determinados eventos. E então quase que eu interpretei como os capítulos dele era como ele se lembrava e os capítulos dela como ela se lembrava. E era muito gira a forma como exploravam às vezes exatamente a mesma situação de uma forma tão diferente. O próprio Cobra Kai, que eu sei que o André vê, essa série que tinha tudo para falhar, e eu não sei porque acho-lhe um piadão do caraças, faz isso quando o Johnny se lembra também dos momentos do primeiro filme, da perspectiva dele, e é giro ver ele a contar exatamente o que aconteceu, mas do ponto de vista dele. Depois, a outra divisão, onde cai o livro que eu escolhi, já agora relembrando o The Other Side. Diz os autores, porque vou quem dizer, não viu o programa... Exatamente, tens toda a razão. O The Other Side é escrito pelo Jason Aaron e desenhado pelo Cameron Stewart. E tem uma frase que eu adoro aqui no início da Variety, que é: vale a pena ler até ao fim. Eu acho espetacular. As outras críticas dele era só vale a pena ler. Este é vale a pena ler até ao fim. Enfim. Exato, como se estivesse à espera um livro que diz assim, leia até meio. Exatamente, foi o que eu pensei. Eu estava agora a reparar nesta frase, acho que nunca lhe tinha prestado atenção. E agora leia apenas as páginas ímpares. É incrível. Foi o melhor elogio que vocês conseguiram arranjar para o livro. Enfim, não me perdendo, então, que é uma perspectiva, obviamente que a perspectiva pode ser sempre pessoal, mas que acho que é também bastante cultural. Portanto, no outro lado, em que eu pus o Rashomon e o The Affair, acho que se explora mais as semelhanças e as diferenças enquanto seres humanos, independentemente,
do meio onde nascemos, se calhar é um bocado impossível dizer isto, mas acho que são pontos de vista mais individuais. O The Other Side acho que explora mais também diferenças culturais e históricas que moldam, por exemplo, nos moldam, claro, enquanto indivíduos, mas também enquanto comunidade. Portanto, acho que é interessante ver o ponto de vista a partir de uma personagem, mas que tem por trás toda uma história, um grupo de pessoas. E nesse sentido escolhi o The Other Side, que é inevitável, acho eu, falar também dos filmes do Eastwood, Pedro. Eu sei que comentámos isso no programa passado e foi engraçado porque fui ver as datas. Sim, sem dúvida. É o mesmo ano, é muito engraçado. O The Other Side começa a ser publicado em dezembro de 2006. Sobre a guerra do Vietnã, já agora para quem não conhece o livro. Portanto, temos a perspectiva do soldado americano, de um lado, e temos a perspectiva do soldado vietnamita. Norte-vietnamita. Sim. É por isso que o Pedro está neste programa. É porque assim uma pessoa pode falar à vontade, que sabe que não passa nada de errado. Não passa nada de errado, ele vai corrigir. É um provedor automático. É um descanso. Para mim é um descanso, para ser sincero. Aliás, uns estudiosos, calhar, não se chamava norte-vietnamita, porque é aqueles nomes todos que eu nunca sei de cor, que é do Exército Popular. Exato. Mas fica a nota. Não, só também para não me estender muito mais. O Clint Eastwood, eu lembro perfeitamente disto, porque achei na altura a ideia também muito interessante. Quis fazer mais ou menos a mesma coisa, mas com a Segunda Guerra Mundial. E o Flags of Our Fathers, que é o primeiro filme a sair, saiu em outubro de 2006. Portanto, tanto o The Other Side como este projeto do Eastwood começam no mesmo ano. São sobre guerras diferentes, mas a ideia é muito similar, porque o Flags of Our Fathers vai para o ponto de vista vamos dizer, a vitória amarga dos Estados Unidos, tem esse lado, portanto nem sequer é tanto no campo de batalha, mas é aquele regresso a casa, aquela falsa sensação de heroísmo para os soldados. E depois, em 2007, saiu o Letters of Iwo Jima, que enquanto filme eu até gostei mais, que mostra a derrota honrosa do Japão, portanto, o lado do Japão. E tanto estes projetos do Clint Eastwood como o do Jason Aaron e do Cameron Stewart têm em comum muito essas diferenças culturais entre o povo norte-americano e depois, neste caso, os norte-vietnamitas e, portanto, os japoneses. Eu acho que uma das razões, talvez porque isto tenha acabado por sair mais ou menos na mesma altura, se deve à situação do Afeganistão. Não tinha que ser no mesmo ano, mas eu penso que estes autores quiseram, talvez, depois dessa outra guerra, se tenham debruçado um bocadinho sobre as antigas. A tirar um bocado para o ar também. Enfim, de qualquer das formas, eu acho que essa perspectiva cultural é interessante, porque nós temos aqui no The Other Side esse lado. E depois é interessante não só ver pelas diferenças, não é? Portanto, o americano vai para o Vietnã sempre um bocado a cuspir nas tarefas que tem que fazer. Eu não quero isto, eu não vou contente para a guerra, não quero isto, sou obrigado. E do outro lado, agora não me lembro o nome das personagens, mas o norte-vietnamita vai todo orgulhoso porque vai representar o seu país, vai ajudar o seu país. Portanto, há uma perspectiva diferente logo no início e depois a evolução deles até ao fim. E é giro ver essas diferenças, mas também ver as semelhanças entre eles, porque não deixam de ser também pessoas. E nesse aspecto de indivíduo, de pessoa, de ser humano, somos todos iguais. E a verdade é que estamos a combater uns de um lado e outros do outro, mas todos temos pais, todos temos, neste caso eles não têm filhos, são muito novos, mas todos podemos ter irmãos, podemos ter amigos. E ao fim e ao cabo, para que é que isto serviu? Para ambas as personagens. E então, se calhar, vou passar-vos a palavra. Se calhar já falei demais, portanto, sinto que estou a repetir a palavra, portanto, há imenso tempo. Portanto, André, vai nessa. Força aí, ora bem, colegas. Olha, aquilo que eu senti ao ler o livro, e se calhar, peço desde já desculpa se vou dizer algum disparate, mas o livro pareceu-me um bocado problemático. De uma série de pontos de vista, pelo menos eu senti aquele comichão de não me estava a soar muito bem, e apontei aqui uma série de inquietações que me surgiram ao ler o livro, que é, quando nós temos esta questão da oposição de versões, de pontos de vista, há sempre aqui um problema de generalização, não é? Nós, neste caso, quando falamos de uma guerra,
quando tu generalizas, quando centras numa personagem um lado da guerra e na outra o outro lado da guerra, há aqui um problema de generalização que peca porque nem todos os soldados são como, nem todos os soldados americanos são com certeza como aquele que é o protagonista desse lado da história, e nem todos os norte-vietnamitas são como o outro. Aquilo que eu senti é que é quase impossível sentir empatia. Eu não sou nada para o americano, nem sequer tenho essa. E se isto fosse uma coisa que pendesse mais para o lado americano, provavelmente os autores seriam chamados de nacionalistas ou qualquer coisa, que estavam a puxar a brasa à sardinha deles, né? Eu vi as cartas de Iwo Jima, não vi o Flags of Our Fathers, mas tenho a ideia de que o Clint Eastwood acaba por abordar ali duas problemáticas bastante relevantes de lados diferentes, né? Neste caso, eu acho que é praticamente impossível sentir grande empatia pela personagem americana, porque o rapaz realmente não bate bem logo desde o início, aquilo começa logo mal na recruta, em que há ali uma clara referência ao Full Metal Jacket, não é? Até não sei como é que se chama, o capitão, o coronel, não sim, sei sim, quem sim. é. Os sargentos. O sargento grita com ele, parece Recruta, não é? Pronto, e de facto no Full Metal Jacket também não correu bem. E aqui ele vê monstros logo desde o início, portanto ele dá a entender que já sai do país natal meio desequilibrado. E ao longo do tempo, pronto, o que nós vemos é um exército, os soldados americanos sem grandes valores, com uma ideia um pouco a falar de mulheres, a falar enfim, aquilo é uma coisa, eles próprios não sabem porque é que ali estão, compreendo isso tudo, mas não têm uma visão que seja muito humana do ponto de vista de empático, das pessoas se relacionarem. E o norte-coreano, pelo contrário, até me parece, não sei se não será uma visão um bocado estereotipada do soldado oriental, apesar de ser um jovem, aquela questão da honra e dos pais, dizer estás a defender a terra dos teus antepassados e não sei o quê. Parece-me uma conversa um bocadinho estereotipada de, se calhar, aquilo que a gente prevê que poderá ser a conversa dos orientais que estão a ser, de certa forma, invadidos pelo exército ocidental. Será mesmo assim? Será que até que ponto é que houve aqui um trabalho de investigação, tentar perceber o que é que realmente se passava? Eu compreendo, se calhar é uma hipótese, mas não sei. Pareceu-me de tal forma contrastante as duas formas de estar na guerra e as duas formas de pensar. Mas nesse aspecto eu acho que é engraçado, porque eu acho que eles fazem, atenção, até quem os ajudou a escrever, ou pelo menos na parte de informação, eles mencionam aqui alguém que até já tinha... Quem escreve o prefácio, pelo menos, não me lembro se foi uma das pessoas que ajudou na escrita do livro, mas foi alguém que participou em filmes. Não sei se precisamente no Full Metal Jacket também, mas provavelmente é um conhecimento maior do lado norte-americano. Mas uma das coisas que eu notei na questão de pegar no norte-vietnamita e do início ao fim, tu vês que o percurso eu acho que vai um bocadinho mudando. E no início eles estão todos, não todos, porque há o amigo dele que nunca quer aquilo, portanto mostra que nem todos os norte-vietnamitas são pela honra e comem pelo menos aquela propaganda da guerra. Mais ou menos, porque ele realmente ameaça que se vai embora, mas depois não vai, por nada. Mas eu acho que é a força do grupo. Digo eu, estou a assumir que é tipo vai sozinho, não tem força. Aquilo que eu interpretei foi que o outro depois dava-lhe que pensar e o gajo não era capaz de abandonar realmente os irmãos, vá. Mas só para não te tirar mais tempo de antena, só para ser rápido, e depois eu acho que há um certo glamour que se vai perdendo à medida que eles vão caminhando. E há um momento então que eu acho que é chave aí, que é quando estão a matar pessoas numa aldeia, e ele está ao mesmo tempo a narrar histórias que o pai lhe contava da guerra passada contra os franceses. E ele diz, esta parte ele nunca contou. Portanto, eu acho que a dada altura ele vai-se apercebendo que a propaganda da guerra que lhe estavam a vender não era também exatamente verdade. Os próprios colegas dele, muitos vão morrendo pelo caminho. Claro que ele se vai mantendo ali forte e eu percebo o que é que tu estás a dizer. Ele é um soldado, não tem colegas. Tens razão. Sabes o que é que são colegas, não sabes? Quando se está na tropa, colegas, o que é que se diz, não é? Não sabia. Sabes que eu não fui à tropa. Não sabia, não. Já percebi, mas já percebi a piada, mas pronto.
Irmãos de armas, vá. Irmãos de armas. Deixa-me só então acabar. Pote de camaradas também não se pode dizer, né? Não sei. Exato. Também é problemático. Bem, eu acho que de facto isto é um tema interessante e por acaso as referências que nós falámos, tanto dos filmes do Clint Eastwood como este livro, têm a ver com guerra, não tem necessariamente que ser assim, mas é muito interessante o facto de a maneira como se conta a história acaba por determinar muito da maneira como nós a apreendemos e aquilo que ela é na realidade. Epá, eu, por muito que me digam que isto houve aqui bastante, eu não gosto particularmente da maneira como esta história está contada, não é um juízo de valor em relação ao livro de BD. Acho que este tipo de abordagem aos dois lados de uma guerra, como é a guerra do Vietnã, parece-me um bocadinho pobre e parece-me até um pouco superficial por aquilo que disse, porque não é mesmo possível haver empatia em relação à personagem americana. E é perfeitamente possível, e até acho que fazem por isso, que haja uma empatia em relação ao norte-coreano. Não percebo porque é que tem que ser assim, porque ou são as duas personagens multidimensionais e têm coisas boas e más e não sei o quê, e é ao mesmo tempo tão difícil e tão fácil de sentir empatia pelas duas. Agora assim parece demasiado contrastante e parece um bocado estereotipado a forma como as personagens estão representadas. Deixa-me só dizer uma coisa em relação ao Cobra Kai. O Cobra Kai é uma brincadeira, não é? Nós vemos aquele saudosismo e achamos e aquilo é a caça ao easter egg. Eu estou sempre a saltar dos spoilers. Olha ali, porque eles fizeram aquilo. Eu gosto genuinamente de ver aquilo. Atenção, eu também. Aquilo de facto tem uma coisa muito interessante em relação a isto dos pontos de vista, que é o Karate Kid segue aquela linha clássica dos filmes, neste caso dos filmes dos anos 80, de luta, que é o underdog, que é abusado pelos bullies, neste caso, e encontra ali um mestre e treina e depois no final ganha. Isto era uma estrutura clássica. E o que o Cobra Kai faz, de uma maneira muito, muito light e muito divertida, é até um bocado novela latina dada altura, e isso já completamente, está-me a afastar um bocadinho, mas na realidade eles desmontam bastante isso. E tu vês, e antes de haver o Cobra Kai já havia vídeos no YouTube em que mostram que o protagonista, que o Daniel San, é na realidade um vilão, porque o gajo, todos os problemas que apareceram foi ele que os atrai, não é? Ele que faz as piores coisas e no final ele até ganha com um golpe ilegal. E portanto é muito interessante vermos isso, e isso de facto lá está, é a maneira como se conta a história. E parece-me até dentro de uma coisa que é muito superficial e divertida, até me parece que é uma abordagem deste tema mais interessante aos meus olhos do que aquilo que foi... Se tirares pronto, a parte da telenovela teen, a verdade é que acho que trouxe dimensão àquelas duas personagens, pelo menos ao Lawrence e ao Daniel San, que eram mais unidimensionais no filme antigo, acho. Era uma coisa, como tu dizias, é aquele clássico, aquela estrutura. Eu sempre achei o protagonista um bocado insuportável, o Daniel LaRusso. Acho que todos sabíamos que ele, se fosse na realidade, ele perdia no torneio. Mas pronto, Claro, que ele nunca teve jeitinho para aquilo. Mas pronto, lá está. Isto para dizer que até numa série destas, me parece que este tema, que é um tema bastante interessante, está trabalhado com outro tipo de interesse do que neste livro. Mas quem sou eu, não é? Isto é só a minha opinião. Não, sabes que por acaso eu quase que até digo que uma das razões para eu escolher este livro até foi o André Oliveira. Porquê? Porque disseste aquilo que muitas vezes dizes que é interessante revisitarmos às vezes alguns livros antigos. Eu já li o The Other Side há tanto tempo, porque eu originalmente ia pôr o Boxer Saints, até estava a pensar falar dele, porque curiosamente também toca na guerra. Jen Luen Yan. Exatamente, eu não me queria meter a dizer o nome, mas a edição até vem em 2 livros e lá está. Há um que é um bocadinho mais grosso que o outro, mas há as duas perspectivas, os 2 pontos de vista. Mas tenho o mais fresco na memória, mais recente, foi publicada há menos anos, e disse assim, não, vou mesmo aventurar-me no outro para... Mas bem, enfim, Pedro, desculpa. Oi, espera aí que eu tenho aqui um terrorista a fazer as neiras. Um terrorista peludo. Eu na verdade, eu comecei... os únicos apontamentos que tirei tinha a ver com o facto disto ser do género de guerra, para tentar perceber porque é que o Jason Aaron e o Cameron Stewart quiseram construir esta história neste momento.
Portanto, a primeira coisa que eu iria dizer é que nos Estados Unidos, um bocadinho de história, não é? Que é, nos Estados Unidos, a banda desenhada de guerra normalmente foi sempre para transmitir uma ideia, sobretudo, da superioridade americana, moral, militar, de coragem, etc. Se me permitem, one shot, eu uma vez escrevi um artigo sobre o corpo na banda desenhada de guerra e eu estive a ver alguns livros, revistas, etc., dos anos 40, 50, e é curioso, porque hoje em dia nós olhamos, por exemplo, para uma pessoa como... desculpem, para isso que agora estou a ter uma branca. O psicólogo, o Seduction of Innocent do... Desculpa, agora estava aqui a procurar uma informação. O psicólogo, que estupidez, o Seduction of Innocent do... não me estou a lembrar agora do psicólogo tão famoso que levou... Desculpa lá. Não sei, vai lá. Então vou só aproveitar para dizer, não era o Full Metal Jacket. A pessoa que escreveu o prefácio, que é o Captain Dale Dye, foi consultor no Platoon, Born on the 4th of July, Forrest Gump and Saving Private Ryan. Só para corrigir. Continua. Desculpa, não me estava a lembrar do nome do Frederick Wertham. Ou seja, há muita gente que critica as leituras do Frederick Wertham que diz, que estupidez, porque o que o gajo diz é que a violência na banda desenhada, aquilo não existia. Porquê? Porque a maior parte das pessoas que lê, primeiro, não lê o Frederick Wertham, lê a banda desenhada que conhece hoje, ouve, assim, muito superficialmente as críticas do Wertham e tenta ver como é que as críticas do Wertham não funcionam aplicadas à BD de hoje. Mas se ler a banda desenhada de que ele estava a dizer, era de facto horrível. E a banda desenhada de guerra norte-americana era particularmente noxious, tóxica, porque é de uma violência atroz. Eu lembro que por exemplo, havia títulos do tipo Man Comics, GI Comics, e tem na capa, por exemplo, lembro-me de uma capa, nunca mais me esqueço, que é um soldado americano com um lança-chamas a queimar soldados comunistas na Coreia, não é? E o discurso é do tipo, e mais 2 porcos no churrasco, estás a ver? E isto eram as revistas que eram vendidas. As revistas, não se esqueçam que estas revistas eram vendidas ou oferecidas, etc., sobretudo a jovens adultos, não era propriamente para crianças. Muitas delas eram enviadas até como lastro nos navios. E há uma coisa curiosa, nesta banda desenhada nós vemos vários momentos em que os soldados estão a ler BD, e estão a ler BD que é publicado exatamente naquele momento. Um título é o Our Army at War, com a capa do Sergeant Rock, que é precisamente a história do Sergeant Rock, em que na capa ele está a dizer, estou farto da guerra e não quero mais a guerra. Ou seja, de repente parece um discurso quase humanista, antibélico. Mas a verdade é que a história mostra que nós não podemos desistir da guerra porque existem pessoas horríveis, como o Hitler. É sempre o Hitler, claro. Portanto, como existem pessoas como o Hitler, nós temos que continuar a lutar e temos que continuar a disparar porque nós estamos a salvar o mundo. Portanto, não deixa de ser um discurso a favor da guerra. Curiosamente, um dos outros livros que surge, claramente, é um clássico da Silver Age, que é o Flash of the Worlds, quando aparece, digamos, a primeira ideia dos 2 universos paralelos, que não deixa de ser um claríssimo exercício de intertextualidade sobre o próprio livro que estamos a ler, que é a tal ideia de haver 2 lados ou 2 faces de uma mesma moeda. Eu já vou a essa questão, porque eu não sei até que ponto é que é equilibrado. Bom, desculpem, eu tenho mesmo que tirar isto, porque este gajo está a ser chato como um caneco. Ele, quando disse tirar isto, era a roupa, não é? Isso. Está a incomodar. Isto é o que dá programas em Zoom, não é? Que é um gajo que está sempre a ser atacado por gatos e cães e... Graças. Não, acho eu, não é? O quê? O caso é mau sinal, é porque entrou sem ser querido. Ou já tens cães em casa também? Se eu estou a ver bem, acho que aquilo... Não, aquilo é um alce, espera. Eu tenho que ir ali abaixo. Tudo bem, com a umidade aparece muito. Bom, mas o que eu ia dizer é que
Houve, de facto, uma inflexão muito importante na banda desenhada de guerra nos Estados Unidos em 1950, que foi com duas revistas, ambas idealizadas pelo Harvey Kurtzman, o tipo que seria o pai da revista Mad, que foi o Two-Fisted Tales e o Frontline Combat, fundadas entre 1950 e 1951. E que tinham histórias sobre as guerras contemporâneas. A Segunda Guerra Mundial, não se esqueçam, 1950 são 5 anos depois do fim da guerra. Portanto, a memória está mais do que acesa. Não é uma guerra longínqua. Não é como para nós, aliás, nós os três, nós não temos nenhuma experiência de guerra, não é? Nem queremos ter, etc. São guerras contemporâneas, portanto, é a Segunda Guerra Mundial e a Guerra da Coreia. Ora, a Guerra da Coreia, no imaginário americano, é a primeira proxy war, ou seja, é a primeira guerra que é feita em território alheio, mas com guerras de procuração, ou seja, são os Estados Unidos contra o Bloco Soviético num outro país. E o mesmo se vai repetir depois em muitos outros territórios. E o Vietnã, obviamente, é uma guerra, digamos, parecida com essa, no sentido em que, mais uma vez, é uma força soviética contra os grandes defensores da democracia capitalista, só que o Vietnã tem uma diferença gigantesca em todo o imaginário norte-americano. É uma guerra que perderam. Não é? E isso, o facto de ser uma guerra que perderam, ainda hoje é uma coisa, porque é quase impensável que como é que é possível... Nem é muito abordado, não é? Portanto, eu agora não quero entrar porque eu não sou analista político, nem sei, mas quer dizer, o facto de se dizer uma guerra que perderam, não perderam outra. Se calhar um gajo pode olhar para o Afeganistão e para outros territórios como guerras de atrito que são, qual é a palavra? Não é inganháveis, são impossíveis de vencer, não é? Porque não é uma questão tão clara desse tipo. Bom, portanto, o Harvey Kurtzman, o que interessa apontar é que o Harvey Kurtzman foi, eu não quero dizer o primeiro, mas digamos, foram algumas das primeiras histórias, e sobretudo em território americano, que tentavam retratar os soldados inimigos, os alemães, os norte-coreanos, etc., e até mesmo histórias sobre a guerra civil, etc., como de ambos os lados da barricada existiriam pessoas, como tu disseste, Gabriel, filhos ou irmãos, etc., sobretudo, e não heróis, ou seja, miúdos, porque um gajo pensa em soldados como homens, mas quer dizer, são putos de 16, 17, 18 anos a cagarem-se de medo no meio de um conflito qualquer. Portanto, é a primeira vez que vem essa face humanista. E claro, não podemos esquecer que também há um outro autor, argentino, o Oesterheld, que fez uma série chamada Ernie Pike, desenhada pelo Pratt e muitos outros autores, começou em 1957, também sobre os mesmos temas, Segunda Guerra Mundial, Guerra da Coreia, que é a história de um jornalista que conta histórias de guerra, em que mostra esse outro lado. Ora, quando tu me disseste para ler este livro, a primeira coisa que me veio à cabeça foi, fiz um livro que vai seguir a tradição destes livros e que vai mostrar o humanismo. Aliás, desculpem, não me queria deixar, porque em Portugal nós também temos um caso de uma história desse tipo, que foi na Visão, em 1974, o Mataram na 24, uma história do Machado da Graça com o Vítor Mesquita, e na própria revista também havia uma biografia do Amílcar Cabral. E não se esqueçam que o Amílcar Cabral era o grande inimigo do Império Ultramarino Português. Portanto, o facto de haver uma revista em 1974 que resolve traduzir e publicar uma BD sobre o ex-inimigo, obviamente que é um passo político muito importante. Mas lá está, eu pensava que esta história ia ter a ver com duas coisas. Primeiro, como tu tinhas apontado, com uma perspectiva de um mesmo acontecimento. Lá está, o Rashomon aí é muito central, porque o Rashomon é um evento, há um assassinato e há vários testemunhos. E nós vamos ver cada testemunho que altera completamente esse evento. No caso do filme do Clint Eastwood, e aqui são coisas um bocadinho mais vagas, não é? Uma batalha, no caso dos dois filmes do Eastwood, e no caso disto, eu não desenhei, porque eu não consegui ver o mapa com atenção, mas reparem que é o caminho que eles fazem, o rapaz do norte é a descer, não é? Eu já não me lembro qual é o nome da batalha, tinha que ver, mas eles encontram-se precisamente numa das batalhas de maior atrito e de mais perda de vida humana.
cuja, se eu percebi bem, em termos de conquista de território político, não, foi mais um desvio do que propriamente uma coisa importante. Agora, isto não é de facto uma obra simétrica. Eu fiz alguma contagem e, digamos, existem alguns capítulos em que conta-se mais do ponto de vista do soldado norte-vietnamita, que se chama Vo Dai, já agora, enquanto que há outros que conta mais do ponto de vista do soldado americano, que se chama Bill Everett, não é Everett. O Bill Everett é o inventor do Namor, o príncipe submarino. Eu não sei se isso tinha alguma coisa a ver. Tentei perceber se havia alguma coisa na biografia, mas não encontrei nenhuma posição. Acho que é uma coincidência. Portanto, isto não é propriamente uma perspectiva equilibrada e simétrica, são mais duas histórias que se misturam desta maneira expectável. E óbvio, a história começa com o americano, acaba com o americano, isso é inevitável, também não estava à espera de outra maneira. Eu não sei se concordo com o André, mas eu tinha que ler um bocadinho mais, mas eu tendo lido algumas coisas de propaganda comunista e tendo visto filmes de propaganda comunista, a verdade é que existiriam muitas pessoas com esta visão idealista, não é? Que vamos contentes e rindo defender. Portanto, eu acredito que haja pessoas com isso. Eu entendo o que é que estás a dizer, mas eu acho que isso tem a ver com a falta de equilíbrio da história. Ou seja, o americano há uma aceitação imediata de uma certa loucura, nós vemos as alucinações dele, portanto, imediatamente aceitamos um grau de fantasia ou de esquisitice, e depois isso ajuda a também não humanizar de uma forma natural, mas isso também pode ser a nossa perspectiva, do soldado do soldado vietnamita, lá está. Pronto, agora, estas estruturas, obviamente na literatura existe muito esta ideia da polifonia, não é? Que é ter um romance ou uma história em que temos as vozes assumem, as personagens é que assumem a sua perspectiva, mas depois, obviamente, aí é a posição do autor normalmente a posição do autor ou o enquadramento é que vai criar, digamos, uma posição central que pode ser vista como política, moral, etc. Este livro, eu não sei até que ponto quem é que está a contar, porque no fundo a última cena, isto é um spoiler, mas em que o soldado norte-americano está vivo com as medalhas que tem a receber no quarto e completamente perdido, e vê o fantasma do soldado vietnamita, porque ele acaba por vê-lo, não é, na batalha, acaba por a parte americana abranger mais, não é? Até a própria loucura, as alucinações. E eu não sei até que ponto, é que este livro, por exemplo, faz repensar a guerra do Vietnã de uma maneira diferente. Ou seja, ele utiliza uma série de clichês. Por exemplo, vocês estavam a falar que a cena do sargento lembra o Full Metal Jacket ou o outro filme? Era o Full Metal Jacket, acho. O Full Metal Jacket. Mas, se forem à cena, vocês vão ver que quando o sargento começa a berrar com ele, a frase que aparece logo nessa cena, desculpem lá, é I think I'm gonna hate this movie. Ou seja, isto é claramente o escritor a perceber, eu sei que as pessoas vão fazer esta associação, portanto, eu também faço esta associação claramente, a falar de um filme. Portanto, é um texto que está a responder, obviamente, em relação a todos os outros textos que existem do Vietnã. Um dos maiores filmes sobre o Vietnã é o Rambo, não é? O primeiro. Sim, é verdade. É um grande filme, de verdade. Que não se passa no Vietnã, mas é sobre o Vietnã. Sim, é sobre os retornados do Vietnã. Pois não, é verdade. Desculpa. Não se chama Rambo, é verdade. First Blood, exatamente, First Blood. Eu não sei muito bem onde é que foi com isto, ou seja, a verdade não é uma questão de dizer gostei do livro ou não gostei do livro, mas eu fui preparado pelo Gabriel para ver duas perspectivas, vejo uma obra assimétrica, mas isso não quer dizer que seja mau, ou seja, acho que é uma tentativa porque eu acho que se ele tentasse criar uma coisa ultra simétrica, falhava. Acho que seria uma coisa mais falsa. Eu concordo que não, por exemplo, quando disseste o repensar a guerra do Vietnã, eu acho que não, o livro não faz isso. Não sei se tentou sequer, mas acho
Eu diria que não, acho que não tentou fazer isso. Acho que nesse sentido o livro quer ser mais, vou dizer, simples, não é? E a própria conclusão é, apesar de um soldado ter morrido e o outro ter sobrevivido, a verdade é que o outro, parte dele também morreu na guerra. Portanto, porque ele nunca mais vai voltar a ser a pessoa que era. E é uma forma, acho eu, de tentar demonstrar que tu pagas com a guerra, mesmo que seja de formas diferentes. Sim, mas o repensar, é assim, é claro que não, isto porque só, acho que isto não só há, eu acho que funcionaria não, o que eu estou a se dizer lesse... é que acho que o livro, em termos políticos ou mesmo históricos, não se debruça muito sobre. Lá está, é este pequeno episódio, não é? Uma coisa relativamente rápida, o livro também se lê relativamente rápido, e é aquela perspectiva do soldado norte-americano não quer ir para ali, ele enlouquece e mesmo louco tem que estar lá, não é? E o outro que realmente vai todo, não vou dizer todo feliz e contente, mas com um certo sentimento de honra que tem o seu valor, e depois o percurso até ao fim. Mas espera lá, o facto de ser uma perspectiva de um soldado, isso desde logo é uma atitude política, porque estão a mostrar precisamente quais são as repercussões, ou seja, não é um tipo que está a representar a grande narrativa da defesa da honra, mas sim como é que um soldado em particular sofre esse tipo de propaganda. Sim, mas quando eu estava a falar dos textos, de refazer, repensar, óbvio, eu não sei nada sobre a guerra do Vietnã e não conheço os textos que existem para poder fazer essa afirmação. E se calhar posso ir buscar exemplos, mas maus. Por exemplo, quantos filmes é que existem do Chuck Norris em que ele regressa ao Vietnã para salvar os seus camaradas que ainda estavam presos e não sei o quê? Pelo menos há três. Pelo menos há três, né? Sim. Corpo Delta, Força Delta. Força Delta. Mas nem estava. Não, Força Delta é diferente, acho eu. Sei lá, mas são esses filmes que, na verdade, eu vi muitas dessas coisas, mas na minha cabeça aquilo mistura-se tudo. Desaparecido em combate. Desaparecido em combate. Que tentou, acho eu. Lá está, eu acho que foi depois do sucesso do Rambo, tentou canalizar isso para vender. Tenho ideia, posso estar enganado. Desaparecido em combate não é o que a gente diz a alguém que não veja há algum tempo. Era o que os gajos deviam estar sempre a dizer quando o gajo aparecia. Oh, olha, desaparecido em combate. E eu, pronto, lá venho eu salvar mais meia dúzia de mal. Mas só para acrescentar um exemplo ao Pedro, por causa dos outros exemplos que deste de guerra, e que acho que sim, e nesse sentido o The Other Side não faz isso, não sei se tem esse objetivo ou essa capacidade. Mas esse lado mais, que eu acho que explora mais politicamente ou historicamente as razões de uma guerra, ou o lado mesmo humanista que tu estavas a falar de estamos deste lado, mas conseguimos compreender que o outro lado é exatamente igual em muita coisa. É o livro do Pat Mills e do Joe Colquhoun, que é o Charlie's War. O Charlie's War, nesse sentido, aquelas tiras só para mostrar um bocadinho por dentro. Este sim, tudo bem que é um livro também, são várias tiras, é um livro maior, mas este livro consegue fazer isso tudo que tu disseste. E muito bem, eu gosto muito. Pronto, mas Pedro, André, ias falar, acho eu. Nada, estava só, eu acho é que nenhuma discussão sobre estes temas e sobre a guerra e os efeitos da guerra pode ser completa sem mencionar o filme Monsanto com Vitor Norte, que talvez é uma obra maior e filmada em Monsanto, lá está, que é também só por si giro, mas é um dos meus filmes de culto. Eu aconselho o visionamento deste filme, é dos melhores que eu já vi. Eu não estou a brincar, eu adoro este filme. Há gente que sabe que eu estou a falar assim. Não, era só falar. Qualquer oportunidade me parece ótima para falar. Eu lembro-me quando tu disseste, talvez no primeiro episódio, eu um dia ainda vou arranjar a forma de meter o Monsanto aqui no programa. Mas ele estava a pedir, não é? Mas em rigor o Monsanto não conta o outro lado de uma suposta história, não é? Isso é só estás a falar de um filme de guerra, digamos assim, ou das consequências dos traumas da guerra. Não estragues este momento tão bonito. Exato. Mas pronto, peço desculpa. Não, é assim, este livro, se for lido com atenção, por exemplo, se nós fizéssemos uma espécie de coluna a tentar encontrar, quando eu digo simetria, existem correspondências de elementos. Por exemplo, existe a ideia da iniciação sexual do soldado norte-americano versus a pureza, a candura, a forma como o soldado norte-vietnamita se guarda, não é? Por exemplo,
Portanto, existem sempre uma série de paralelos que se mantêm na vida dos dois, não é? As relações, por exemplo, que eles têm com os antepassados. A questão é que, e isto é que torna interessante talvez a obra, e inteligente, é que as coisas não têm o mesmo valor, ou não têm o mesmo papel cultural. Ou seja, não é assim, tu disseste, as pessoas também são filhos, ou são pais, e não sei o quê. Isso lembra-me aquela, não sei se recordam, de uma música do Sting, dos anos 80, que era The Russians Love Their Children Too. Lembram-se disso? Pronto, que era uma fuleirada, entendo que necessária, não é? Naqueles momentos, calhar eu não tinha consciência do perigo que havia, mas era uma música de Lico Doce, basicamente a dizer, pensem que os russos também gostam das crianças, portanto eles não estão interessados na aniquilação nuclear. Mas eu acho que este livro não tenta mostrar isso, tenta mostrar precisamente que aliás, o rapaz vem de um meio rural, não sei se é do sul, portanto também tem uma educação que não é propriamente a mais informada de todas, porque, convenhamos, a maior parte da soldadesca é composta por pessoas com menos educação. Há umas piadas em relação ao sítio de onde ele vem, até pelos seus irmãos de armas. Sim. Ali no momento. Lembraste de colega. Exato. Sim, mas pronto, mas depois também não se esqueçam que há uma certa necessidade, aliás, isto são comic books, portanto também há uma necessidade de criar um certo ritmo. Eu acho que as partes da espetacularidade, por exemplo, das alucinações, às vezes são um bocadinho exageradas, ou seja, é mesmo mais para fazer um espetáculo visual do que qualquer outra coisa. Eu confesso que quando estava a reler já não me lembrava tanto da parte dos delírios dele, e que realmente começa logo cedo, eu até diria demasiado cedo. Pois, é que não é um crescendo, porque podia ser uma coisa... Podia ser uma coisa à la Kubrick ou Coppola, não é? Ou seja, o Apocalypse Now, Shining, que há um crescendo e vamos apercebendo dessa a coisa cada vez mais claustrofóbica. Não, ali é quase de chapa que ele tem esse desequilíbrio. Agora estava aqui a folhear o livro e até numa cena que ele está na sanita me faz lembrar realmente o Full Metal Jacket, mas quer dizer, eventualmente há aqui cenários que vão ser sempre similares dentro do estilo. Mas pronto, não sei, eu confesso que me esqueci de ver exatamente quando é que começámos, não sei o tempo em que vamos, mas se calhar já vamos... Sim, já podíamos fechar. Portanto, não sei se querem dizer mais alguma coisa dos pontos de vista, se não fechávamos e perguntava-vos o que é que vocês andam a ler antes de partirmos. Queres começar, Pedro? Tu tens 7 livros, Pedro tinha 7, não era? Sim. Isto é tipo o professor Marcelo, estás a ver, que diz só os títulos, na verdade não lê os livros, é só tem apenas as capas. Não, mas é só porque fiz uma, como é que se chama? Uma razia e chegaram agora uma data de livros. E olhem, é uma antologia de uma autora japonesa que é Kuniko Tsurita, que é o The Sky is Blue with a Single Cloud, portanto uma daquelas autoras de banda desenhada alternativa, anos 80, 90, da Garou, provavelmente interessante. Saiu também do Simon Anselman a coleção de trabalhos curtos e fanzines, o Seeds and Stems. Li uma coisa leve, porreira, nada do outro mundo, que é uma coisa sobre a artista Kusama, interessante. Também saiu um novo livro de uma autora que eu gosto bastante, que é a Gabrielle Bell, o Inappropriate. Entretanto, recebi também de uma autora francesa que é Joëlle Jolivet, a artista, que é sobretudo uma artista de ilustração infantil, e saiu o primeiro livro dela, chama-se Freak Parade, escrito pelo Fabrice Collin, e basicamente eu penso que é uma história fictícia sobre a produção do Freaks, do Todd Browning, ou pelo menos algo em torno do filme. Não li, mas sei que é fictício, que não é histórico. E depois, isto já não tem a ver com a banda desenhada, mas saiu pela Taschen, quer dizer, não é banda desenhada do ponto de vista clássico, é o Life or Theatre, da Charlotte Solomon. Esta é uma obra muito importante, visual, é uma autora, isto se calhar é uma coisa que podíamos discutir ou falar num dia destes, mas é um livro de uma autora judia que morreu precisamente na Segunda Guerra Mundial num dos campos.
E é uma espécie de autobiografia que ela fez utilizando texto, imagem, algumas em sequência e notações musicais. Portanto, digamos que hoje poderia ser publicado, digamos, dentro do mundo da banda desenhada, e é um livro discutido, digamos, pelo campo da banda desenhada, e porque também tinha saído, foi feita a exposição no CCB, e agora saiu este livro de Taschen. Eu já tenho outras edições, e estou desejoso de ver quais são as diferenças disto, etc. É tudo. Gabriel. Não sei, estou cansado só de ter visto tanto livro do Pedro. Não, eu vou ser muito simples. Li, portanto, o Pentango, o número 3. O volume o terceiro volume de... Pedro, tu até consegues explicar isto Não, melhor? repara que o André também tem na mão. Mas o que é que estão a ler o 3? Também estou a ler esse. Quando já está o quinto quase a sair, pá? Não, também. O quarto. Espera lá que só há 3 ou não? este... Eu também tenho 2, mas só há 3 ou não? Só há 3, pá. Ok, desculpa, é verdade. O 4 é que vai sair agora, sorry. Ok. Estou demasiado dentro do caldeirão. Pronto, por isso é que estamos a ler o 3. Eu estive a reler o primeiro e estive ali, ainda passei uma semana a ler um texto do Pedro sobre plágio. Mas li tudo, mas fixe, bom texto. Bem, toma apontamentos, hein? Okay. Sim, senhora. Sai para teste. Vou copiar a parte. Vou plagiar. E uma coisa agora mais... Lucifer, também, da Vertigo, o volume 2, porque eu confesso que nós já falámos aqui do Sandman, acho que somos os 3 fãs e foi uma obra também importante no meu crescimento na banda desenhada, enquanto leitor, e gostei muito do tratamento que o Neil Gaiman lhe deu à personagem do Lucifer. Segui o spin-off do Mike Carey, não segui depois o que fizeram a seguir na altura em que estreou a série, que me pareceu um bocado treta, e pronto, voltei a pegar neste livro, que acho os desenhos bastante giros, e pronto, o argumento é do Dan Waters, e vou seguir e ver onde é que me vai levar. Acho os desenhos bastante giros. É este o nível de análise e discussão, pá. Não temos muito tempo. Não, são vamos lá ver. São giros. São engraçados. Não, estava a pegar num para mostrar, era mais isso. Mas vou mostrar a capa. Bonito. Também podes dizer que é um livro que tem uma história bem contada. Deixa-me acabar. Este eu comecei, estou a ler, não. Deixa-me acabar para confirmar isso. É aquelas frases one size fits all. Sim, não, por acaso. O André está desejoso de mostrar, pá, que o gajo está ali, o Garfield, volume 7. É só porque há 2 semanas, quando fizemos o último programa, acho que estava à espera de uma encomenda da Chili com carne e ela chegou. Portanto, foram os 2 pentangos, já tinha o primeiro, entretanto estive a reler o primeiro, vou ler estes. O Colecionador de Tijolos, não é um livro novo, mas pronto, ainda não tinha, do Pedro Burgos, também não li. O Paricutim, do Gonçalo Duarte, também ainda não tinha lido. E este novo do Rodolfo, do Diogo Jesus, apesar de não estou muito. E aqui outra coisa do DJ Nobita, Early Years 2002, também parece muito fixe, que ainda não li. Continuo a acabar este, do Nuno Bragança, tinha uma vergonha, está a arrastar-se há demasiado tempo. E este aqui que eu tenho para ler, 8 Lane Runaways, foi-me emprestado por Pedro Vieira de Moura, e é possível que nós o abordemos no futuro, ou haja qualquer coisa à volta deste livro. Eu sinto que isto está-se a tornar uma competição. Eu só mostrei 2. Trabalho de casa. Tenho que arranjar mais livros assim. Não, mas eu não recebo encomendas da Chili com carne todos os dias. Não, o Gabriel, a questão é mostrar o que é que está na casa de banho permanentemente para ler, não é? Não é banda desenhada, de certeza. Não. Mas essa história da casa de banho, o vapor da casa de banho dá cabos livres, pá. Eu já tentei ter um livro na casa de banho e aquilo não pode ser um livro que as pessoas gostem. Eu não tenho esse hábito, confesso, mas nunca tinha pensado nisso, realmente. Ler no duche é um dos maiores prazeres da vida. Não, mas deixares o livro lá, não é? Realmente. Eu tenho o patinho e a bola, não molha. É aqueles livros de plástico. Esses também já tive, sim, claro. Um clássico. Esses não mudam. Muito bem. Deixem-me só dizer o seguinte, é que na próxima semana serei eu então a escolher o tema, e não há um livro específico,
o tema vai ser o do tempo não linear, a utilização de flashbacks e flash forwards e de... Bem, não é necessariamente uma coisa de quase... Também pode ser uma espécie de puzzle de tempo, como nós tivemos aqui há uns tempos quando discutimos o Tenet, mas pronto, como é que às vezes a utilização de eventos passados e futuros podem servir e de que maneira é que elas podem entrar dentro da linha condutora da história, com vários livros. Eu vou falar sobre os meus, mas ou aqueles que eu escrevi, e o Pedro e o Gabriel terão as suas referências também. Muito bem, é isso mesmo. Ok, portanto, então, boa noite. Obrigado por terem assistido. Tchau. Vou tentar melhorar as descrições neste momento final e até para a semana. Cái chăm em cài là do tình nhân em biếu đó, đang chi đâu nào một viên đạn đồng. Thế sao đêm ngày ngồi mơ rồi thương với nhau.